Preto, em letras brancas, todo professor e professora tem uma boa história para contar. Uma história que deu certo. Professor presente, mapa do Brasil com as cidades de Elias Fausto, São Paulo assinalada. Escola Estadual General Mascarenhas de Moraes, Elias Fausto, interior de São Paulo. Fachada da Escola General Mascarenhas de Moraes. Foi nessa escola que eu desenvolvi o projeto Pensar Bem Nos Faz Bem com os meus estudantes do ensino médio e Eveline os estudantes Dias. do ensino fundamental da rede municipal. Objetivo. O projeto Pensar Bem Nos Faz Bem é um convite à leitura, à análise e à escrita. Todo o meu trabalho, ainda que eu não seja das linguagens, sou das ciências humanas, ele passa por isso. Para mim, o meu estudante estar na escola sem saber ler e escrever não é um problema, ele está lá para isso. Mas ele sair da escola sem essa competência é algo que realmente me entristece e o meu trabalho é um enfrentamento nesse sentido. Um dos principais objetivos do projeto era proporcionar que os estudantes, através da leitura e de uma análise crítica, pudessem propor ações de intervenção no meio social em que eles vivem. E isso tudo permeado pela questão da leitura. O projeto foi desenvolvido em 3 eixos fundamentais: a leitura, a análise e a escrita, que é o momento em que é realizada uma revisão bibliográfica de obras e autores, com a seleção das temáticas que desenvolveremos ao longo do ano. Num segundo momento, que reúne mesas de debate, palestras, oficinas, em que os estudantes têm a oportunidade e a possibilidade de compartilhar todo o estudo que eles fazem através da pesquisa bibliográfica, através das leituras, e então é aquele momento da troca. E o fechamento das nossas atividades ocorre sempre com um estudo de campo, que geralmente é realizado nos espaços legislativos, que nos últimos anos do projeto priorizou a Casa Legislativa Municipal e Estadual. Então, a partir disso, conseguiram propor ações de transformação no meio social em que eles vivem. E uma das ações nesse sentido foi a oficina Jovens Multiplicadores, em que eles propuseram uma ação junto aos estudantes da rede municipal. Foi um momento em que os estudantes da rede municipal foram até a escola estadual e, através da oficina realizada por esses estudantes, puderam debater sobre esses temas pertinentes da realidade deles. A vida cotidiana na escola mesmo. Como, por exemplo, estamos aqui discutindo a necessidade, por exemplo, da alteração de uma lógica política no país, né? Mas qual a minha responsabilidade? Qual o meu papel para essa transformação? Essa era sempre uma pergunta que permeava os debates das mesas que eram realizadas na escola. E, a partir disso, eles começaram a problematizar a relação deles dentro da escola. Por exemplo, né, eu quero um país sem corrupção, mas eu furo a fila para almoçar na frente do meu colega. Então, a partir dessas reflexões, a gente foi observando uma certa mudança na postura e no comprometimento dos estudantes em relação, né, à leitura. E eu acredito que o principal, a chave disso, foi fazê-los perceber que, através da análise crítica, que através da leitura, através de um momento em que eu me aproprio, eu consigo ter condições de organizar o meu pensamento, e esse pensamento reflete na minha prática, mais sistematizada e mais consciente. Desafio. O principal desafio, acredito que se deu por elencar uma temática que nos últimos anos tem sido tão delicada em relação ao nosso contexto nacional, que é uma temática vinculada à questão da política. Então, eles trouxeram essa demanda em relação a expressar suas opiniões, mas eu vi uma certa ausência da sistematização do conhecimento do que é política. Então, a partir do momento em que eles conseguiram identificar de que falar mal é diferente de se fazer uma crítica, houve uma possibilidade de ganho de transformação na realidade deles e na realidade escolar. Conquista. Acredito que o principal ganho no processo de aprendizagem dos meus estudantes foi fazê-los perceber que, através da análise crítica, através da leitura e através do empoderamento do processo da escrita, eles são capazes de propor ações de transformação do meio social em que vivem. Mas esse processo de aprendizagem não se limitou apenas a eles. Acredito que o principal ganho se deu através da reflexão da minha própria prática. Eu observei, através das ações de desenvolvimento do projeto, da necessidade de rever a minha performance de professora palestra. Hoje a lógica dentro de sala de aula não é mais audição e obediência, e sim reciprocidade e diálogo. E você, professor ou professora, qual é a sua história? Compartilhe! Todo ambiente escolar é um ambiente desafiador.
A realidade da sala de aula é bastante adversa, mas todos os dias, quando saio para trabalhar, levo comigo a certeza da minha escolha enquanto profissional. E carrego comigo também a mensagem que meu pai me disse diante da minha formação enquanto professora. Ele me disse assim: filha, você é professora, seja a luz que inspira brilho. E é nesse sentido que eu procuro desenvolver a minha prática, porque afinal de contas a sala de aula é o grande núcleo poderoso de transformação da realidade de todos, e que a minha prática seja sempre nesse sentido, na possibilidade de garantir uma vida mais justa, mais digna e mais feliz para todos, porque essa é a grande finalidade. Professor Presente. Créditos selecionados. Direção: Marcos Tavares. Edição: Marcelo Melo. Arte: Silvio Nóbrega. Roteiro de audiodescrição: Michel Emílio. Locução: Amanda Schneider. Consultoria: Marcos Lima. Mixagem: Anderson Luiz. Coordenação: Luana Correia. tvescola.org.br. Ministério da Educação.